aquele dos blocos, assim, um time mais compacto, mas em relação às outras partes, é um time bem encaixado, é um time bem organizado, um sistema de jogo bem fluido, né? O treinador deles, o conhecimento tático e técnico também para organizar a equipe. E é bonito assistir o Nova Iguaçu ganhar. Eu estava assistindo o jogo deles hoje, Sampaio Corrêa, mas eu acho que foi que eles jogaram agora no mesmo horário do jogo do Vasco, né? E eu vi alguns lances lá, estava assistindo uma parte do jogo do Nova Iguaçu, também a parte do jogo do Vasco. E percebi, né, que eles são bem organizados mesmo dentro de campo. E vai dar trabalho pro Vasco. Se o Vasco não se cuidar, embora o Vasco seja favorito, tem mais time do que o Nova Iguaçu. Mas se não se cuidar, eles levam também. Lembrando que eles já ganharam do Vasco no começo do campeonato, tá bom? E se der bobeira aí, eles têm grande chance aí de levar essa vaga pra final, tá certo? Como o próprio Vene Grande trouxe, né, em relação ao Fabrício Bruno, vai jogar de proteção, sofrer a fratura, vai jogar de proteção aí, igual aconteceu com o Rafinha, né, em 2019, vocês se lembram lá que ele passou um bom tempo com aquela máscara de proteção. E a mesma coisa vai acontecer com o Fabrício Bruno, né? É um pouco desconfortável para o jogador, a gente não sabe ainda se atrapalha a questão da visão lateralizada, né? Para ver, perceber se tem jogador adversário na área e tudo mais. Mas a gente espera que isso resolva o mais rápido possível, tá bom? Processo de recuperação de fratura geralmente demora um pouco, mas a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Lembrando que o Flamengo possui, né, hoje duas camas hiperbáricas. Isso acelera o processo de cicatrização, de recuperação do jogador. Isso é fundamental para a recuperação mais cedo, né, dos jogadores. Isso faz toda a diferença, né? Em relação a Flamengo e Fluminense, eu estava até assistindo alguma reação hoje, ontem no caso, né? Eles estão bem soberbos, como o próprio o Paparazzo falou também, na outra live que eu estava fazendo. Eles estão bem soberbos em relação ao Flamengo, dizendo que já estão na final e tudo mais. Tem que ver que eles estão caindo de produção. Eu estava assistindo o jogo hoje de Fluminense e Botafogo, o Botafogo deu um vareio e era o time alternativo do Botafogo, não era o time titular. O time titular do Botafogo tá se preparando para outro jogo contra o Red Bull, né, da Libertadores, e deu um vareio no Fluminense. Não foi mais por causa do goleiro. E agora vocês perderam o André, que o André é fundamental ali no meio campo. Ele é um volante, mas ele vem para trás dos zagueiros para poder sair a jogada de bola. Toda a construção, a maioria das construções da jogada do Fluminense sai por o André. Faz a ligação, né, entre zaga e ataque. E ele é fundamental, uma peça fundamental aí. O Fernando Diniz vai ter um grande dor de cabeça para resolver esse problema da perca do André. Isso é bom pra gente, né? Já que a gente tem dois velocistas muito rápidos aí, como o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, pode ser até o BH também. Isso encaixa perfeitamente no estilo de jogo da gente, né? Do estilo de Tite. Lembrando como o Flamengo tem vantagem, eu creio que o Tite não vai muito afoito, né? Vai fazer aquela marcação-pressão ali. Mas eu creio que ele não vai exagerar muito, vai descer um pouco o bloco, né? Ficar no bloco médio, como ele gosta de jogar contra o time do Fluminense. Mas eu acredito que no começo do jogo o Tite vai partir para cima mesmo, para tentar sufocar o Fluminense e já sair com a vantagem, sair com um gol, para poder dar uma certa tranquilidade durante o jogo. É um jogo muito difícil, embora o Fluminense assim não esteja vivendo um bom momento. Lembrando que eles pegaram também um time bem complicado, né? Entre aspas, da LDU e tudo mais. A LDU teve chance de matar o jogo no primeiro jogo, infelizmente perderam muito gol. E a gente percebe que eles estão caindo de produção. Lembrando que a questão de idade e tudo mais interfere um pouco, né? A maioria dos jogadores são um pouco mais das casas de 30 para cima. E acaba cansando. A gente viu isso no primeiro jogo contra o Flamengo, embora tenha vida altitude e tudo mais. Mas a gente percebeu, tem um jogador que não jogaram o jogo da altitude, entraram no primeiro tempo, né? Como o caso do Renato Augusto, entre outros. E ficaram bem cansados depois daquela marcação-pressão do Flamengo, tá bom? Isso é um ponto fundamental para o Flamengo tentar vencer o Fluminense, cansar logo eles, como o Tite fez no primeiro jogo, né? Lembrando que aquela estratégia que o Tite fez deu certo. Eles cansaram o time do Fluminense no primeiro tempo, teve aquela marcação-pressão sufocando o Fluminense. Embora o Flamengo não tenha construindo tantos ataques, mas no primeiro tempo sufocou bastante o Fluminense. No segundo tempo, como o Fluminense já estava até cansado, o próprio Fernando Diniz fez a substituição dos zagueiros, colocou outros zagueiros mais novos, né, que era titular e tudo mais. E embora mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer as jogadas e marcou o gol, né? O Tite até corrigiu aquela questão da ligação direta que o Rossi estava só fazendo.
Ele no intervalo corrigiu aquilo, o Flamengo achou o caminho certo e começou a sair os gols. Deu a vitória do Flamengo. Mas é um jogo muito difícil, tá os pés no chão, né? Todo respeito ao adversário, embora ele esteja com soberba lá, mas a gente sabe que a soberba procede da queda. Mas entrar com os pés no chão, focado e partir pra cima. E a gente fazendo um bom jogo agora, pelo menos no primeiro jogo, a gente fazendo uma boa vantagem agora, entrar mais tranquilo pro segundo jogo, tá bom? Mas coloca nos comentários certo a opinião de vocês. Créditos e direitos autorais, canal do Vender Casa Grande e do Fala João Guilherme. O link vai estar na descrição. Se puder ir lá e dar uma fortalecida pra eles, vai ajudar bastante, tá bom? Se também se puder compartilhar, eu agradeço. Valeu.